Fala pessoal, beleza? Então essa é a sequência do vídeo 1 e se você caiu aqui de paraquedas, nessa série de 3 vídeos eu estou contando como eu saí de 2018 para 2021 sem saber nada de inglês para um Band 9 no IELTS e aqui está o meu score, né? Eu acho que está aqui, dá para ver e é isso aí. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, né? No outro eu expliquei como eu aprendi inglês e agora nesse eu vou explicar como eu me preparei especificamente para o IELTS e no próximo o dia da prova, beleza? Vamos lá. Bom, então, inicialmente, né? Aquilo que eu falei para vocês de redes sociais no outro vídeo, é isso aí. Você tem que esquecer que aquilo vai te ajudar, não vai te ajudar. Esquece redes sociais, influência, gente que te põe para baixo. Esquece, tá? Foca no IELTS, foca em você. Primeira coisa, cara, vocês já devem ter escutado falar, beleza, então eu sabia que eu tinha um inglês, eu sabia que eu sabia conversar, mas eu não sabia, o IELTS é uma prova montada de um jeito, eu não sabia como atingir esse jeito que a prova é montada, nas 4 áreas, né? Então, beleza. Primeira coisa, eu fui eu não sei como pronunciar, acho que é Udemy ou Udemy, né? Eu vou postar o link aqui embaixo. É uma plataforma EAD que você compra cursos de tudo, se é design, línguas, software, você compra curso de tudo que é coisa. Eu já tinha usado para eletrônica no passado, que eu trabalho com essa área, então eu fui lá e pesquisei cursos do IELTS. E tem muitos, milhões. Mas um especificamente que eu comprei, que estava assim, ó, era 300 e poucos reais e naquele dia estava 29 reais. Eu pensei, cara, 29 reais, bora lá, 29 reais é... sei lá, uma bebida que você toma quando você sai, né? Beleza, comprei e as estrelinhas era tipo 4,5, 4,8, sabe? Era muita coisa. Comprei, o nome dele eu vou postar o link embaixo, fica melhor, porque deve ter 50 cursos com o nome igual, tá? E esse curso, ele é muito bom porque o cara, ele é meio grosso às vezes, né? Mas tem muitas horas de aula, você tem que seguir à risca esse curso. E ele te dá simulados durante esse curso que ele te dá feedback. Então, você faz simulado de listening, de reading, de writing, de speaking também, mas o speaking é um pouquinho complicado porque você não grava. Então, ele só te explica como você poderia ter falado. Esse curso foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu sabia os vocabulários, mas eu não sabia certo como aplicar essas coisas, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma prova pode ser de writing, aí tem lá que você tem que explicar um gráfico, né? E as vendas de determinado produto subiram 10% nos últimos 10 anos. Você tem que explicar isso. E você não pode falar simplesmente, subiram. O cara, ele te explica 15 modos diferentes de você falar, as vendas foram impulsionadas 10%, ou né, uma fração tal. Cara, o cara te explica 200 mil jeitos de você falar. Então, você começa a anotar essas coisas e depois esse vocabulário específico da prova vai ficar na sua cabeça, meu. Você vai trabalhar todo dia, tá? Beleza, primeira coisa, fiz esse curso. Aí, cara, não acabei o curso, óbvio, às vezes eu pulava algumas coisas que eu achava que eu já sabia, né? Se você tem tempo, faz. Aí, o que aconteceu comigo, cara? Eu fiz o curso, eu pensei, cara, eu consigo fazer isso aí. Eu consigo responder as questões desse jeito, eu consigo fazer isso para tirar um 7, né? Eu consigo, e era o que eu precisava, tirar 6 em todas as matérias que dá o Band 7, né? Aí, beleza. Aí o que eu fiz, cara? Eu peguei e comprei um simulado de speaking, porque eu achava que eu era terrível em speaking. Eu comprei um simulado de speaking no italki, né? Eu fui lá, escolhi um professor específico que era especializado em IELTS, escrevi para ele, cara, eu quero assim, ó, eu quero um simulado de speaking, prepara um para mim, vamos fazer, e eu quero ter o feedback, eu quero saber se eu vou estar num nível bom. E outra, não vai ser questões que eu tô lendo e respondendo para mim mesmo, é você me perguntando, né? Então tem toda essa questão de insegurança, de enfrentamento, não enfrentamento, mas de você estar frente a frente com uma pessoa, mesmo virtual, né? Aí beleza, fiz. E o cara falou, não, cara, tu tá assim, ó, tu pode tirar um 7,5, 8. E aí eu, tá de sacanagem, 7,5, 8, eu, né? Aí o cara falou, não, é sério, você tem um vocabulário bom e tal. Aí eu meio que internamente já ganhei confiança. Aí o que eu fiz? Beleza, para ter uma outra
né, uma segunda opinião, eu comprei 3 simulados num site chamado Take IELTS, e hoje em dia eu olhei lá, tá 70 euros os 3 simulados, é caríssimo. Mas o IELTS em si custa 1.000 e pouco, né, reais. E aí eu pensei, cara, eu tô ainda seguro, eu vou gastar esses 300 e pouco para saber se eu posso gastar os 1.000 e pouco. Era 1.200, acho que eu paguei. Porque é pior eu gastar e perder tudo num dia, né? Aí beleza, comprei esses simulados, e simulados muito bons. Eles te dão um feedback, te dizem onde tu pode melhorar e por que tu errou uma questão no reading, no listening e no writing. Eles te dão um feedback inteiro da tua escrita, né? E aí tu vai melhorando, tu vai prestando atenção no que tu não prestava, aqui e lá. Beleza, isso foi tudo que eu gastei, assim, né, para me preparar. Aí agora eu vou explicar para vocês como eu fiz a preparação especificamente em casa, então. Tem livros oficiais, o importante é você fazer assim, ó, põe 2 coisas na sua cabeça. Usa, no que for possível, o material oficial do IELTS. Tem livros oficiais do IELTS, você pode conseguir com amigos, comprar é caro, mas tem inclusive para download na internet, você pode pesquisar ali, você vai achar. E beleza. Material oficial e temporiza. Cara, a prova do IELTS é baseada em tempo, então você tem que trabalhar com o tempo que você tem. Não adianta você demorar 3 horas para escrever um texto, na hora você vai ter menos tempo, tá? Beleza, isso foi o que eu fiz. Eu consegui o livro 14 e o 15, né? Então, cada livro tem 4 testes completos das 4 áreas, então eu tinha 8 testes, eu tinha 8 simulados para fazer em casa, comigo, sozinho, de graça, né? Aí o que eu fazia, cara? Eu fazia listening, então eu botei assim, ó, depois que eu fiz essa aula no iTalk ali, eu botei, cara, marquei a prova, em 1 mês eu vou fazer. Aí, pá, esses 3 simulados que eu comprei nesse Take IELTS, eu fui fazendo nos finais de semana para ver o meu progresso até o dia da prova, né? Aí, beleza, durante a semana eu fazia assim, ó, listening todo dia, cara. Todo dia eu escutava lá e fazia, eu imprimi, né, os livros e fazia. E aí o que acontece? Quando o listening, você tem muito material no YouTube também, que não é oficial, mas tem muito. Todo dia tem uma página lá que fica postando. Cara, eu fazia aqueles também, só para assim, ó, descargo de consciência, vamos ver. E eu sempre tava no mesmo nível, sempre conseguia a nota que eu queria. Então eu tava legal, né? O reading eu praticava 2 vezes por semana, porque é texto, é muita coisa, dói a cabeça, cara. Então eu fazia assim, ó, 2 vezes por semana. Escolhia um dia ali e fazia, né? O writing eu fazia também baseado em tempo, sempre com cronômetro, cara. Era 20 minutos, 21, 22 para a primeira tarefa e o resto do tempo para a segunda, que é o essay é mais longo, né? Aí beleza. Aí eu fazia um dia e eu esquecia. Fiz, acabou o tempo, esqueci. Larguei. No outro dia, eu voltava lá e eu olhava, cara, fiz errado aqui. Bah, podia ter usado essa palavra. E então eu meio que revisava o texto com calma, sem botar carga em mim, revisava, né? E pesquisava na internet, tem um site muito bom que é Reverso Context, you know? Daí você pesquisa as coisas lá e elas dão o significado em português, mas não é tipo um tradutor, é um tradutor em contexto, né? É muito bom esse site. Aí eu usava esse para corrigir algumas coisas, né? E o speaking, que era o meu maior medo, deve ser o de todo mundo, né? Que a gente sempre acha que a gente não é capaz, mas a gente é capaz. Eu praticava sozinho, eu praticava por área, eu anotava assim, hoje eu vou falar sobre comida. Eu anotava tudo que eu sabia de comida, como é que falava prato, adjetivos, né? De prato gostoso, prato ruim, prato salgado, prato doce, né? Aí com todas as áreas, lazer, esporte, estudo, trabalho, com tudo. E eu fazia as 3 etapas, né? Que o speaking é dividido em 3 etapas. Que é uma apresentação, depois você fala sobre um assunto e a terceira etapa você discute uma discussão sobre o assunto que você fala na segunda. Então eu fazia sozinho. Só que chegou uma hora que eu percebi que tipo, quando eu empaco num negócio, eu simplesmente, tô fazendo por mim, né? Eu vou para outra pergunta e eu vejo a pergunta. Então, no tempo de eu ler a pergunta, eu já sei como eu vou responder e tal, né? E aí eu pensei, não, vamos simular de verdade. Aí eu expliquei para minha esposa como era para simular, né? Como você fazia para simular, o que tinha que cuidar e tal, né? Tempo, se eu não fugia do foco, se eu respondia, por exemplo, o que, sim ou não, o que, e dava um exemplo, né? Se eu seguia essas etapas de cada etapa, né?
E aí beleza, é isso que nós vamos fazer. Aí eu fazia com ela e ela assim me interrompia mesmo, sabe? Eu demorava 15 segundos para responder uma coisa que era dizer sim ou não, ela me cortava assim para eu me sentir, como se diz, para me sentir tipo angustiado, para me sentir perdido assim, porque é exatamente isso que pode acontecer na prova. Não era por maldade, era para simular realmente o ambiente da prova e frente a frente, né? Beleza. Isso aí foi a minha preparação. Aí então, junto disso, né, eu ia fazendo aqueles simulados e eu, cara, tô bem para a prova. Nenhum dos simulados eu tirei menos que 6, então 6 era o que eu precisava. E eu fui para a prova assim, ó, confiante, cara. Fui para a prova muito confiante e deu bom. Deu bom. Vou explicar para vocês no próximo vídeo agora como foi o dia da prova, beleza?